Chegando para nossa live, já fomos, né, hoje à igreja, escola dominical, já fomos treinar, comemos agora um pouquinho aqui, né, para ter o nosso momento aí junto com o momento família, né, que a gente tem um passeio domingo aí que a gente faz juntos. E nós vamos declarar a palavra de Deus, né? Então quero trazer a palavra de Deus hoje para que a gente faça um entendimento, né? Traga sabedoria, porque a palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é um alimento para nossa alma, né? Nossa alma pode estar atribulada, pode estar sentindo várias coisas, mas a palavra de Deus ela vem trazendo esse maná, essa alegria, né? Que excede todo entendimento, e que essa alegria ela percorra todo esse ano conosco, né? Então já vamos pedir ao Espírito Santo de Deus para trazer discernimento e sabedoria, para que Ele venha falar conosco nessa manhã, nesse final de manhã e começo de tarde. Amém? Então nós vamos para a leitura de 1 Samuel 19, que fala: quando Deus guarda, ninguém toca. Então nós temos aqui o contexto que Deus livra, né, os seus, mesmo quando tudo parece perdido. Deus prepara o livramento. Saul, ele com inveja, com o coração tomado por espíritos de mal, ele ordena matar Davi. E Jonas fez uma aliança com Davi. Vocês lembram no capítulo passado que Jonas ele fez uma aliança com Davi e ele mostrou nessa aliança, porque toda aliança tem fidelidade. Quando nós temos uma aliança, quando nós temos alguém na nossa vida que nós caminhamos, que nós andamos, nós temos fidelidade a essa pessoa, tá? Então, Jonatas, ele vem e ajuda, né, a Davi, porque Saul tenta matar. E Jonatas, ele intercede a Saul, né, já que ele era filho de Saul, por Davi. Mas Saul, ele recua. E Saul, ele tenta depois matar Davi. E Mical, que é a esposa de Davi, que era filha de Saul, né, ajuda ele a fugir. E Saul quer porque quer prender Davi e acabar com Davi. E aí o Espírito de Deus, né, eles não conseguem prender Davi, porque o Espírito de Deus estava sobre Davi. E Saul é tomado pelo Espírito, um espírito totalmente perdido, um espírito do mal. E, gente, uma coisa que a gente tem que pôr na cabeça é o quê? Que nós precisamos estar caminhando e submetendo todo o tempo a Deus. A palavra de Deus diz: submeta-se a Deus, resista ao diabo, ele fugirá de vós. Mas o primeiro passo é a gente submeter a Deus. Porque se a gente não se submete a Deus, não se submete aos princípios, não se submete à palavra, não se submete aos ensinamentos do Senhor, nós ficamos suscetíveis a ficar nas brechas. E essas brechas, elas podem trazer espíritos do mal. Até mesmo para ajudar alguém numa intercessão, nós temos que ter sabedoria. Porque às vezes a gente entra numa intercessão que Deus não mandou a gente entrar, porque Ele está tratando com essa pessoa. E aí nós entramos achando que vamos salvar o mundo, e aí a gente entra no jugo que não é nosso, né? Então a gente tem que ter muita sabedoria com isso. Então nós entendemos que o Senhor, Ele está guardando a nossa vida. Vamos para a leitura? Espírito Santo de Deus, vem trazer discernimento e sabedoria sobre essa leitura dessa palavra. Nós adoramos a Tua palavra, Senhor, porque ela é viva e eficaz. Deus abençoe a sua vida, Priscila. Deus abençoe a sua vida, Miguel. Deus abençoe todos os que vocês que vão entrar ainda na live, que vão estar aqui na live, que essa palavra entre no coração, que a palavra do Senhor, ela vem como uma espada de dois gumes, né? Onde ela corta, onde ela traz, né, aquele mover de Deus. Amém? E diz assim: e falou Saul a Jonatas, seu filho, e todos os servos, para que matassem Davi. Porém Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. E Jonatas anunciou a Davi, dizendo: meu pai Saul procura matar-te, pelo que agora guarda-te pela manhã, e fica-te em oculto, esconde-te. E sairei eu, e estarei à mão do meu pai no campo em que estiverdes, e falarei de ti a meu pai, e verei o que há, e te anunciarei. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e disse-lhe: não peque o rei contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque os seus feitos te são muito bons. Porque pôs a vida em sua mão e feriu os filisteus, e fez o Senhor um grande livramento a todos de Israel. Tu mesmo viste e alegraste, porque, pois, pecarias contra o sangue inocente, matando Davi sem causa? E Saul deu ouvidos a Jonatas e jurou Saul: vive o Senhor, que não morrerá. Então aqui ele escuta em primeiro momento, né, Jonatas. E Jonatas chamou Davi e contou-lhe todas essas palavras. E Jonatas levou a Davi a Saul e esteve perante a ele como antes. E tornou a haver guerra
E saiu Davi, pelejou contra os filisteus e feriu-os com grande matança e fugiram diante dele. Porém o espírito mau da parte do Senhor, olha só que coisa forte, o espírito mau da parte do Senhor, o Senhor estava permitindo aquele espírito mau, se tornou sobre Saul. Estando ele assentado em sua casa e tendo a mão a sua lança, tocava Davi com a mão a harpa. E procurou Saul encravar a Davi na parede, porque ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu a parede com a lança. Porém fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Porém Saul mandou os mensageiros à casa de Davi que o guardassem e matassem pela manhã, do que Mical, sua mulher, avisou a Davi, dizendo: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Então Mical desceu Davi por uma janela e ele se foi e fugiu e escapou. E Mical tomou uma estátua e deitou na cama e pôs a cabeceira uma pele de cabra e cobriu com coberta. E mandando Saul os mensageiros trouxeram a Davi, lhe disse: está doente. Então Saul tornou-se um mensageiro que vissem a Davi, dizendo: trazem-mo aqui para que mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que a estátua estava na cama, e a pele de cabra à sua cabeceira. Então disse Saul a Mical: por que assim me enganaste e deixaste-me escapar do meu inimigo? E disse Mical a Saul: porque ele me disse: deixe-me ir, porque hei de eu te matar-te. Então ele tipo assim: olha, eu tive que deixar ele ir, porque ele tinha dito que ia me matar, né? E aí, de eu matar-te. Assim Davi fugiu, escapou, e foi Samuel a Ramá, e participou de tudo que Saul lhe fizera, e foram ele e Samuel ficar em Naiote, e anunciaram a Saul, dizendo: eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros, trazem Davi, os quais viram a congregação dos profetas profetizando, onde Samuel presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio como mensageiro de Saul, e também eles profetizaram. E avisado disto, Saul enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda os terceiros mensageiros, qual também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegou ao poço durante estava seco. E perguntando disse: onde está Samuel e Davi? E disseram: eis que estão em Naiote, em Ramá. Então foi para Naiote, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ia profetizando até chegar em Naiote, em Ramá. E ele mesmo despiu suas vestes, profetizou diante de Samuel, e esteve nu pela terra todo dia e toda a noite. Por isso ele diz: está também Saul entre os profetas, né? E aí vamos tirar o ensinamento dessa palavra, amém? E primeiro ponto: Deus levanta pessoas para te proteger. Jonathan, né, ele e Davi, Deus levanta sempre intercessores quando há perseguição, tá? Segundo ponto, Mical também ajuda Davi, né? E eles eram filhos do próprio que querer matar. Você vê como Deus é, tá? Deus é poderoso. Segundo, Deus abre portas quando tudo parece fechado. Quando o plano de Deus está em ação, até o improvável coopera. Entendeu? Terceiro, Deus confunde os planos do inimigo. Nenhuma armadilha prospera quando quem Deus guarda. Então o inimigo pode tentar, pode armar, pode fazer, pintar, bordar, mas Deus, quando põe a mão dele, menino, sai do meio. Como diz na minha terra, né? Sai do meio, porque o negócio vai pro alto, certo? Então, declare hoje comigo: o Senhor é o meu livrador. Ele é o meu libertador. O Senhor me livra de todo mal. O Senhor me livra de todo mal. O Senhor me livra de todo mal. Amém? Glória a Deus, glória a Deus e glória a Deus. E nós vamos nessa palavra passar uma semana maravilhosa. A melhor semana das nossas vidas, porque nós temos o privilégio, queridos, de termos a vida, de termos o desfrute, de poder sentar, de poder ceiar, de poder amar, de poder alegrar-nos no Senhor. Mas sentir as batalhas, guerras e as aflições, querido, Deus é maior. Deus é maior do que isso. Deus falou fortemente comigo esses dias, né? Ele falou: filha, tu tem batalhado, tu tem lutado, tu tem feito. E cadê tua alegria? E cadê tua paz? E cadê tua fé? Na certeza que eu vou fazer as coisas insondáveis, imagináveis? E realmente, gente, a frustração vem tanta, a batalha vem tanta, né? Que você olha, tá tão frustrado, teus olhos estão tão contaminados,
que você não se alegra mais, que você não desfruta, que você não coloca o teu coração agora diante de Deus, sabe? E nós devemos adorar, todo o tempo adorar o Senhor, amém? Obrigada por estar comigo, obrigada você que está aí assistindo essa live, compartilha e já manda para mais pessoas e que a palavra do Senhor adentre no seu coração, trazendo paz e alegria. Fique com Jesus.